Tony precisou de apenas um olhar para perceber as artimanhas de seu irmão adotivo. Ele sabia que, em um minuto, o irmão adotivo cortaria propositalmente o pulso e depois, o culparia por tudo, fingindo ser alérgico, mas na verdade, se feriria com uma faca para incriminá-lo. A técnica era realmente astuta, porém naquele momento, as três irmãs ouviram os pensamentos de Tony. Mesmo assim, nenhuma acreditou nele, pois aos olhos delas, o irmão adotivo era naturalmente bondoso. Um segundo depois, perceberam que estavam erradas, pois o irmão adotivo realmente fez o que Tony havia previsto. Ao verem a cena diante delas, as três irmãs se entreolharam, mas o irmão adotivo continuou difamando Tony, sem saber que seu segredo já havia sido descoberto por elas. Foi só então que perceberam que o irmão adotivo, que parecia inofensivo, não era tão puro quanto imaginavam. Acontece que Tony era, na verdade, o filho mais novo de uma família rica do bairro. Ele havia se perdido e vivido no mundo exterior até ser encontrado pela família anos depois, apenas para descobrir que agora havia um filho adotivo em casa. Esse filho adotivo, para ganhar a simpatia da família, usava diversas táticas para atormentá-lo, inclusive difamá-lo. Com o tempo, as três irmãs também perderam a confiança em Tony e passaram a demonstrar grande afeição pelo irmão adotivo. Elas até cogitavam cortar os laços familiares com Tony. Quando a irmã mais velha trouxe o acordo de rompimento, Tony viu seu futuro, um destino trágico, sendo traída pelo marido durante a gravidez, perdendo sua empresa para o irmão adotivo e, finalmente, caindo em depressão até cometer suicídio. Ao ver esse futuro, Tony lamentou profundamente seu destino, mas naquele momento, a segunda irmã não suspeitava de nada e pensava que a alma de seu irmão mais novo havia sido substituída. Tony podia ver o futuro porque era um Deus que havia cultivado durante 1000 anos. No entanto, devido a um fracasso em sua tribulação celestial, sua alma viajou para esse corpo. Naquele instante, a terceira irmã, que era médica, segurava o irmão adotivo enquanto entrava. O irmão adotivo entrou com falsa bondade, pedindo às irmãs que perdoassem Tony, tentando demonstrar maturidade. Assim começou a cena inicial. Ao perceber que os pensamentos de Tony eram verdadeiros, a irmã mais velha finalmente começou a suspeitar do irmão adotivo. Ela lembrou de uma frase que Tony havia mencionado em uma carta antes: o irmão adotivo destruirá esta família. A irmã mais velha decidiu investigar a verdade e declarou que levaria Tony para casa primeiro. Mas a caminho do estacionamento para pegar o carro, Tony foi atraído por uma barraca de churrasco na estrada. Ele queria comprar alguns espetinhos, mas percebeu que o dono não conseguia acender o fogo devido a um problema no equipamento. Então, Tony disse: se eu acender o fogo para você, me dará alguns espetinhos em troca. O dono não acreditou nem um pouco, mas mesmo assim, Tony começou a conjurar, e um brilho dourado apareceu em pouco tempo. Tony saiu da barraca com alguns espetinhos na mão, mas naquele momento, um carro de luxo avançou diretamente contra ele, e no último momento, Tony levantou a mão, e uma palma dourada surgiu do nada, bloqueando completamente o carro. Antes que Tony pudesse reagir, uma mulher rica desceu do carro. Foi então que todos perceberam que o motorista era o homem mais rico, que estava sofrendo um ataque cardíaco e precisava de atendimento médico urgente. Tony olhou rapidamente para ele e determinou que o homem não sobreviveria mais de 1 minuto e não haveria tempo para chegar ao hospital, e ele seria declarado morto. Contudo, Tony disse: vou salvar o milionário, mas em troca, quero este carro de luxo. A mulher rica ficou furiosa imediatamente, achando que Tony estava louco, e estava prestes a expulsá-lo. A irmã mais velha chegou naquele momento, explicando rapidamente que Tony havia acabado de sair do hospital e que sua mente não estava bem. A mulher rica não acreditou de forma alguma. Tony tirou uma pílula do bolso e disse para ela dar ao pai, virando-se e indo embora. Logo, o homem rico entrou em contagem regressiva de vida. Desesperada, a mulher rica lembrou da pílula e a deu ao pai, mas ele não mostrou sinais de vida. Foi quando a mulher rica percebeu que havia sido enganada por Tony e ordenou imediatamente que seus seguranças o capturassem.